Bom dia. Como é que tá, Robson? Bom dia. Robson, Bom dia. que nem a gente combinou, Uns tu 7 tenta se minutos. manter 5, 7 Aham. pra falar e espetar. E depois tu vai preparar o espeto, deixa aqui, depois nós vamos levar junto pra lá pra assar. Tranquilo. Tranquilo? Não Tranquilo. quer dizer que se tu fizer em 1 minuto, Não quer dizer, tu vai pra nós vamos entendeu? avisar. Tem, Depois nós vamos. Sem faz o teu problema. tempo. Vai Aham. começar aqui e vai terminar depois lá. Não, sim, tem Daí problema. só a chata do tempo aqui vai te Não, sinalizar, tá? tranquilo. É, passando muito. Aham. Então, eu vou falar para os senhores sobre o churrasco. O churrasco é uma coisa que é muito do nosso cotidiano, né? É coisa que todo domingo a gente junta a família e faz um churrasco junto os amigos. Mas se falar de origem, ele não tem uma origem muito precisa. Porque a gente sabe que na história da humanidade, desde que se descobriu o fogo, se assa a carne. A gente tem os primeiros registros no Rio Grande do Sul, é com os índios, que eles utilizavam o moquém, que era um buraco feito no chão, e ali cozinhavam a carne. Eles enrolavam em folha de bananeira e enrolavam em argila e faziam uma espécie de forno. Essa é a primeira maneira que se tinha o churrasco. Depois, mais tarde, começa a se utilizar esse tipo de espeto, que é o espeto de madeira. Tem até uma passagem que uma vez eu li num livro do padre Antônio Sepp, que é um diário dele, que ele fala que os índios, quando eles iam para a lavoura, muitos, como eles eram acostumados a comer carne, e eles não estavam acostumados àquele tipo de trabalho que os padres tinham imposto a eles pegavam e trabalhavam até o meio-dia, e os materiais que eles usavam para trabalhar na lavoura, eles pegavam e tiravam a madeira e matavam a res que eles tinham para fazer o churrasco. Então era uma coisa muito comum. E depois, lá pela Revolução Farroupilha, começa a vir os espetos de ferro, né, que vem através da Inglaterra. E daí se populariza em todo o Rio Grande do Sul. Na época do couro é importante lembrar que o churrasco era diferente. Geralmente se assava só uma parte da carne para se comer naquele espaço e o resto era jogado no campo mesmo. Também não se tirava o couro da parte que ia se assar, assava com a parte do couro para o fogo, deixava cozinhar a carne por dentro e depois se virava. Isso também nas carniças, né, que quando matavam uma res, assavam aquela carne, mas assavam uma costela e uma tambre, que era a primeira parte que ia. Como já diz o nome, né, que vem do espanhol, mata a hambre, mata a fome. Então a peonada que estava ajudando ali na tarefa comia aquele matambre, às vezes uma costela, mas geralmente as costelas iam para o tropeiro e o resto era tudo aberto em manta. Daí, diferente de hoje, que a gente tira uma peça, né, pegava e tirava de cada parte da res uma peça da manta de charque, tirava a pescoceira, da barrigueira, dos quartos, da paleta. E só uma tambre geralmente era assado. Depois que começa a se popularizar e hoje é algo típico do nosso Rio Grande do Sul. Então posso pegar a carne aqui? Bom, isso é uma costela, né? Uma costela do meio, e tem as costelas minga, que é as do canto. E quando a gente vai espetar uma carne, pelo menos eu, do jeito que eu aprendi, eu espeto com o lado mais fino para cima e o lado mais grosso para baixo, porque é o lado mais grosso que ele vai estar mais perto do fogo do chão, onde vai ter mais calor, e daí vai assar mais rápido. Outra coisa que a gente tem que cuidar é o espeto. Sempre pegar uma madeira que não é leitosa, que não solta muito cheiro. Por exemplo, isso daqui é uma vassoura vermelha. Mas também tem pitangueira, tem a laranjeira do mato. Tem uma que eu uso bastante lá em casa, que tem um matinho perto, que é uma madeira chamada de cutia, que ela dá só um galho bem fino e grosso, não tão grosso, mas é bom porque é um espeto bastante reto e ele é comprido, tu não precisa ficar picando ele. A madeira que vai fazer o fogo também, cuidar para não ser uma madeira que pode soltar toxina, algum cheiro, para não estragar o churrasco. E tem que cuidar, eu acho, também, para não deixar muito contra a fumaça, porque eu sempre costumo dizer, né, que a gente está fazendo um churrasco e não salame, né, daí não pode defumar a carne. Segue o baile.
Tem uma curiosidade interessante também, que é da picanha, né? Que também vem do nome do tempo das tropiadas, que quando o gado era tocado, tinha uma peça, que era uma madeira comprida, que se tocava o gado e se cutucava bem na anca, onde fica a picanha. E por isso que chama de picanha. Por causa que era picana o nome da... Sobre a carne que a gente vai assar, no concurso geralmente vem a costela, né? Mas é tranquilo assar qualquer carne. Só a gente tem que cuidar para não queimar e não ficar virando muito, porque se tu ficar virando muito a carne, vai ficar dura. Então uma costela, tu vai pegar e vai deixar ao lado do osso até ele começar a soltar, que daí tá bem cozido por dentro. E depois tu pega e vira. Depois tu pega e vira para deixar pronto o outro lado. E uma carne, por exemplo, que é sem osso, que não vai costurar, uma carne limpa, tu tentar deixar o lado da gordura pro fogo, que queima a gordura, e depois só virar pro outro lado da carne para dar mais aquela assada. Aqui, né, eu tinha costurado, aqui eu tirei porque ela ia ficar meio frouxa no espeto. Tem sal, tem. Sal temos. O sal não precisa ter carinho com o sal para usar. Pode botar bastante, porque a carne ela só vai absorver o que ela necessita, não vai, mesmo que tu colocar bastante, depois é só bater bem o espeto com a faca que tá feito o brick. Não tem muito mistério. Também não precisa bater muito, tu não esfrega, só larga o sal e tá pronto. Seria isso. Então, o teu churrasco é esse aqui. Marca ele bem, tu sabe qual é o teu espeto, e vamos lá, né? Daí depois eu coloco lá. Tu vai botar, qual é o ponto que vai entregar a carne pra nós? Bom, que ponto que vocês gostam de comer a carne? Não, tu é que nos diz. Se tu disser vai ser no ponto, é no Tá. ponto. Se tu disser Eu vou mal fazer passado, ou uma bem parte, eu posso fazer uma parte bem passada e uma parte mais mal passada. passado, tu que manda, o Tá. churrasco é tu. Eu vou fazer assim então, Depois lá. porque eu gosto ela mal passada. Tem gente que pode gostar no ponto, então vou fazer para todos os gostos. Isso. Obrigado. Seria essa a minha prova. Quem te falou? Tá bom, né? Quer experimentar? Não deixa com você. Fica aí. Posso pegar um pedaço? Chega lá, tira a melhor foto, eu posso. Isso aqui vai pra comissão lá. Mas vai aí ou vai? Não, tu leva aí. Isso aqui é tudo caminhão, né? Não, isso aqui é nosso. Mas acho que vai ter mais se apresentando. Aí eu só fui, cara, esse aqui já foi. Tá, Lourenço, ó. Eu acho que vai chegar lá.
isqueira, vai se virar sem para não. Fique leva. Feito. Plástico do outro lado que tem o travessão na barrigueira do sobrelado. Robson, o que é esse negócio aqui que tá pendurado aqui? Aqui é um bocó. Geralmente o pessoal coloca medicamento, uma pirulina, alguma coisa que vai fazer uma cura. Bocó, isso. Maneio, Isso. isso é uma tarca. Pra que serve esse troço Serve aqui? pra contar gado, alguma coisa que tu queira contar. E como é que tu conta isso? Assim, ó, por exemplo, cada 50 cabeças, uma tarca, 2 tarcas, 3 tarcas, desta maneira. Cada continha dessa aí vale Vale tantas aquele lá de cabeças de gado. 50. Esses arreios são teus, Robson? São meu. E é de canhoto porque eu laço canhoto. É isso que eu ia te perguntar se tu era canhoto. Vai a passo até o carro vermelho, depois tu segue a trote até depois da caminhonete, depois tu volta a galope. Tá, mas não precisa chegar até aqui assim, pode vir um pouquinho antes. Tá bom? Feito? Tá liberado. Senhores juízes, todos apostos, autorizada a prova para o menino. Aí meu companheiro Robson. Olha lá o som. Ali o Robson.
Trabalhando sua prova, terceira baliza de canto. O representante da Boa Terra de São Borja. Terceira região na lista. Aí o moço com a prova concluindo com as balizas de centro. Trazendo seu tordilho para a esquerda, para a direita, deitando na paleta. Indo a sua prova. E o Robson. Feito o serviço.